Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre os conceitos de receita e despesa na elaboração de um orçamento. Dentro da educação financeira é extremamente importante a gente conhecer alguns conceitos. A receita e a despesa são fundamentais. A receita é tudo aquilo que você ganha, a despesa é aquilo que você gasta. E a gente sempre busca o quê? Exatamente um saldo positivo. Para a gente poder atingir o quê? As metas. O que seria a meta? Eu quero fazer uma viagem, quero trocar de celular, quero trocar o meu computador, esse tipo de coisa. Mas a gente tem que estar muito claro de como a gente vai fazer isso. E quem vai possibilitar isso? Exatamente a nossa educação financeira, ou seja, aquilo que a gente aprende a trabalhar com o dinheiro. Então, nesse vídeo a gente vai conversar sobre exatamente retomar os conceitos, os termos técnicos de receita e despesa para a gente aplicar dentro de um planejamento orçamentário e vamos conhecer as formas que a gente pode utilizar para fazer esses orçamentos, por exemplo, em planilhas, e também podemos utilizar apps. Especificamente hoje a gente vai falar da planilha do Google, né? Então já vou dar uma dica aí para vocês na aula de hoje. Quem está no computador, acessa lá o Google, tá? Para a planilha. Quem não sabe aonde, dá uma procuradinha ali que você já vai encontrar quando você entra lá nos documentos para você achar a tua planilha. Quem está no celular pode ir lá na sua loja de aplicativos e já procurar o aplicativo lá do Google Planilhas e baixar esse app para o seu celular ou para o seu tablet, que a gente vai utilizar hoje ainda, tranquilo? Então vamos lá, o objetivo hoje é muito claro e já muito prático dentro da nossa educação financeira. Primeiro, quando planejamos nosso orçamento, nós vemos termos técnicos como receitas e despesas. Mas o que são receitas? Vamos falar dos tipos de receita que tem e também dos tipos de despesas que nós podemos ter, porque as receitas também, as despesas também funcionam de maneira diversa. Tem um tipo de receita que ocorre todos os meses, outras ocorrem ocasionalmente. Quais são os tipos de receita e despesas que devemos registrar no orçamento? Eu sempre digo o seguinte, um orçamento bom é aquilo que a gente consegue registrar tudo o que acontece na nossa vida. Se a gente deixa de registrar alguma coisa, nós podemos, nosso orçamento, não atingir o objetivo. Então vamos relembrar. Receitas são todos os ganhos, todo que entra de salário, por exemplo, salário, bolsas, extras, todas as receitas que entram, todo o dinheiro que entra pessoalmente ou na família. Já despesas é tudo que a gente gasta. Por exemplo, aluguel, mensalidade, impostos, são exemplos de despesas. Dentro das receitas, nós temos dois tipos. As receitas fixas, que são aquelas receitas que vêm mês a mês, por exemplo, salário, né? Todo mês nós temos um valor fixo de salário. E as receitas variáveis, que são, por exemplo, bônus que a gente pode ter, a venda de um bem móvel que a gente tenha, o imóvel pode vir através disso dali, o atingimento de uma meta, você recebe ali um valor, participação nas vendas, esse tipo de coisa, são receitas variáveis que você não pode contar todos os meses, ela ocorre ocasionalmente, né? E também temos no mesmo conceito as despesas fixas, aquelas despesas que ocorrem todos os meses. Por exemplo, aluguel, mensalidade escolar, mensalidade do curso de inglês, mensalidade da internet e assim sucessivamente. E temos as despesas sazonais, por exemplo, a compra de um medicamento num determinado mês que alguém fique doente, o pagamento do IPTU, que ocorre uma vez por ano, mesmo que você parcele, né, ele ocorre uma vez por ano. E o parcelamento depende de cidade para cidade. Tem cidade que parcela em 3 vezes, tem cidade que parcela em 10, mas ela não é todo mês, ela incide uma vez por ano, né, no caso do IPTU. Bem, então, como que a gente pode organizar isso? A gente tem várias coisas que a gente pode organizar isso daqui. Pode ser na forma de um papel, pode ser utilizando aplicativos ou planilhas, que hoje a gente vai falar especificamente na planilha. E nesse, seja em papel, em planilha ou em aplicativo, deve constar as receitas físicas, as receitas fixas, as receitas que são variáveis, as despesas fixas e as despesas sazonais, ou seja, deve constar tudo. Se você escolher
uma planilha manual, aquilo que você vai fazer no papel, você precisará fazer anotação todos os meses. Quando a gente usa uma planilha eletrônica, você já pode fazer uma cola, né, de um mês para o outro e só fazer as alterações naqueles pontos que houve alteração naquele mês. Tranquilo? Então, o que é uma planilha? A planilha é uma tabela que a gente diz animada, ou seja, que eu não preciso ficar fazendo a conta lá mês a mês. Eu posso programar ela já vai fazendo todos os cálculos. A planilha vai ser caracterizada por colunas, que são dados por letras, por exemplo, aqui a coluna A, coluna B, coluna C e coluna D. Coloquei só um pedacinho da planilha aqui. E as linhas são por números. Aqui está selecionada na B3, ou seja, a célula, onde está selecionada ali, a gente chama de célula, é a célula B3. Então, localização da letra é a coluna, do número é a linha. Isso é extremamente importante que a gente vai trabalhar. Onde que eu vou trabalhar? Pode usar, por exemplo, o Google, né? O nosso material que a gente está utilizando nas nossas aulas lá. Ou utilizar num aplicativo celular, que eu pedi para vocês baixarem, ou no computador, usando uma planilha comercial ou uma planilha free que você pode baixar na internet. As planilhas eletrônicas são extremamente importantes e a gente tem várias opções para a gente poder trabalhar. E também existem aqueles aplicativos, né? O Móbiles, que são app, Organize, Orçamento Fácil, Wallet. Esses aplicativos você pode ir lá na sua loja de aplicativos do seu celular e baixar. Alguns podem ser free, outros você vai ter que pagar. Veja o que você se adequa melhor. Ou você pode utilizar a nossa planilha, o Google Planilhas, que você pode baixar, é gratuito, né? Baixar para o seu celular ou usar ele online. A vantagem de online é que você também vai poder utilizar não só no seu celular, quanto no computador ou em qualquer lugar que você queira acessar e vai facilitar a nossa vida. Vamos pegar como um exemplo aqui para a gente aplicar o uso de uma planilha. Elias trabalha como vendedor de imóveis e Carmen, sua esposa, vende cosméticos. Juntos eles decidiram elaborar um planejamento de orçamento familiar, ou seja, juntando os dois orçamentos. Elias recebe um salário fixo de R$ 2.300 e Carmen um salário de R$ 1.800. Vamos lá. Para começar, ele acessou, usando o Google, tá? Que se você quiser digitar é sheets.google.com, já vai entrar lá. Mas quem está lá na conta @escola, é só escolher lá o ícone de documentos, né? No seu Drive, documentos, e você vai ver lá a planilha lá. Depois clicaram em fazer uma nova planilha para começar essa planilha do zero, né? Para começar a programar ela. Você pode usar aquela que eu falei para vocês no início, a planilhas Google, pode ser no iOS ou no Android, baixar para o seu celular, que daí você não depende de internet para ser utilizado. Depois, usando o Sheets ou a planilha que você baixou no seu celular, nós vamos seguir as instruções aqui para formatar esse orçamento lá. Então, para montar aqui, nós usamos uma coluna onde a gente vai colocar o salário da Carmen, o salário do Elias e o total das rendas que a gente tem. Aqui foi colocado hora extras e venda de cosméticos, total e o total das receitas. Então, tudo que vai ter de receita aqui. Primeiro, vamos trabalhar o conceito de receita. Então, vocês vão anotar aqui todos esses dados aqui que a gente vai necessitar. Ficar maior, já coloquei aqui, ó, um trabalhinho aqui para vocês, que o primeiro passo, então, é preencher a planilha com todas as receitas e todas as despesas. As receitas aqui, que é o salário de Elias, o salário da Carmen e o total que a gente vai precisar. Despesas, o aluguel, água, internet, supermercado, lazer, total, saldo e percentual, que daí a gente vai ver quanto que ele já está consumindo do orçamento. Então, primeira coisa, a gente vai fazer isso. Tranquilo? Segundo passo, agora a gente vai pegar a primeiro aqui da receita, vamos lançar os dois valores e vamos fazer a totalização desses valores. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai escrever aqui no lugar onde está, no caso aqui a B4 na minha planilha, igual, escrever soma, abro parênteses e daí você com o mouse ou com o dedo no celular vai selecionar aqui a B2 e vai arrastar até o B3. Se você quiser escrever, você pode escrever de B2, 2 pontos, até B3, mas ele faz automaticamente.
Alguém pergunta, mas e se eu quiser usar outras semânticas dentro da planilha? Depende do tipo de planilha, tem algumas maneiras mais rápidas de fazer. Mas dessa maneira funciona em qualquer planilha, de softwares pagos ou softwares livres. E aqui a gente vai ter a soma para acrescentar o valor da soma dos dois. Mas esses dois aqui eram muito simples, mas se for mais valores, se a gente programar, fica muito mais fácil. E se eu precisar trocar só um dos valores, ele já vai atualizar a soma automaticamente. Agora eu vou deixar um passo para vocês fazerem, das despesas. Eu mostrei aqui no slide anterior exatamente como eu fiz das receitas. Vocês vão usar o mesmo conceito para fazer as despesas. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso e já voltamos a conferir para ver se vocês conseguiram aplicar dentro das despesas o que eu fiz nas receitas. E aí, galera, conseguiram resolver? Tenho certeza que sim. Agora prático, né? Quando nos primeiros vídeos foi muito falado, agora vocês vão começar a fazer muita coisa prática e que vocês vão utilizar no seu dia a dia. Então aqui nós tínhamos, vocês já lançaram na planilha, os valores, o que gasto e os valores gastos. Então, repetindo o passo 2, o que era? A gente fazer o total aqui embaixo de todas as despesas. Então eu coloco igual, soma, abro parênteses e vou selecionar daqui até aqui. Com o dedo, você vai ter que se adaptar, porque cada celular tem um toque diferente, mas você vai conseguir ver dentro do seu dispositivo qual é a melhor maneira. Quem está usando o mouse é só clicar, segurar, clicado e trazer até aqui. E ele já vai fechar o parênteses. Alguns softwares já aparecem no parênteses, outros vocês vão ter que colocar, porque ele tem que estar entre parênteses. E quando você der o Enter, ele já vai dar a soma aqui. Lembrando, a vantagem é que se eu trocar qualquer valor, ele já vai atualizar a soma aqui embaixo. Tranquilo? Tenho certeza que vocês conseguiram fazer isso daqui. Tranquilo? Agora vamos ver um outro passo aqui. O que é nesse passo? Vamos calcular o saldo da diferença entre receita e despesa. Então aqui eu tenho a receita e agora a gente tinha a despesa. Agora a gente vai ver o saldo. Para fazer o saldo, muito simples. Igual, sempre eu uso igual quando eu vou fazer conta em planilha. Igual, abro parênteses, eu vou, não preciso escrever, mas se eu quiser escrever não tem problema. Eu seleciono esta célula onde está o total das receitas, menos, daí eu digito menos, e seleciono a célula onde está o total das despesas. Fecho parênteses e já vou ter o resultado do meu saldo que eu tenho. Nesse caso ali, o meu saldo era, deixa eu conferir aqui,
R$ 70 de diferença de saldo ali. Estava com saldo positivo, tranquilo? Bem, agora continuando. Deixa eu só olhar que eu fiquei em dúvida se é 70 mesmo. É, exatamente. Agora aqui a gente vai ver o percentual, ou seja, o total da despesa em relação ao total das receitas. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o percentual. Então, eu vou colocar o igual nessa célula do percentual. B13 é exatamente o valor das despesas, essa daqui, dividido pelo total das receitas. No meu caso aqui estava no B4. Fecho parênteses. Isso daqui vai dar em decimal, né? A porcentagem, o valor percentual em decimal. Para eu ter ele em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Nesse caso aqui, ele atingiu 98%, ou seja, só está 2% de sobra, muito pouco. Lembram lá que o ideal é 20% no orçamento? Então tá, eles atingiram aqui 98, mais especificamente 98,3%. O ideal, lembram lá da regra 50, 30 e 20, o método 50, 30 e 20, aonde 20% deveria ser exatamente o valor que a gente deveria economizar. Ou seja, eles têm que pensar aqui em reduzir as despesas exatamente para conseguir chegar dentro desse método. Tranquilo? Agora eu vou deixar um exercício mais do zero para vocês, aplicar exatamente o que a gente fez. Ó, elaborar um orçamento da família da Renata, ela trabalha como assistente administrativo, recebe R$ 1.400, seus 2 filhos estão fazendo um estágio remunerado, Pedro, o filho mais novo, ganha 420 e Rafael, o mais velho, 512. Junto eles têm as seguintes despesas: água 280, internet 99, alimentação 480, o cartão de crédito da Renata que todos usam 980. Vocês vão elaborar na planilha eletrônica um orçamento e a gente já volta a conferir baseado exatamente nesse exemplo que a gente construiu. Já voltamos.
E aí, galera, conseguiram? Vamos dar uma olhadinha aqui no que eu fiz e eu tenho certeza que vocês chegaram. Então, o salário da Renata, 1.400, o do Pedro, 420, do Rafael, 512. O total aqui foi feito a soma, né? Coloco igual, soma, abre parênteses, seleciona daqui até aqui, 2.332. Nas despesas, a mesma coisa, foi feito o total. Tirando o total, esse menos o valor das despesas, deu um saldo de 493. Pegando este valor aqui das despesas, dividindo por multiplicado por 100, observamos que deu 78,9%, ou seja, está conseguindo chegar no método 50, 30 e 20. Eles conseguiram um pouquinho mais de 20% de economia, que é o ideal dentro de um orçamento. Vou propor para vocês a mão na massa. O que é? Vocês vão fazer um orçamento da família de vocês, utilizando exatamente a planilha. E depois mostre para o professor, mostre para os colegas e vejam o que vocês podem sugerir exatamente para a família atingir esses 50, 30 e 20, que é o método que a gente já conversou em vídeos anteriores, gente. Aqui nós temos uma citação do Pai Rico, Pai Pobre, que é muito legal para a aula de hoje, ó. Não se endivide demais, mantenha suas despesas reduzidas. Forme seus ativos primeiro. Quer dizer o quê? Ativo seria as suas economias, as suas aplicações. Então, concluindo o nosso vídeo de hoje, nós temos que... O que a gente trabalhou? Que é essencial anotar todas as despesas, todas as receitas do mês. E podemos fazer, seja no papel, usando planilha ou aplicativos, para a gente conseguir fazer isso. Seguindo o tutorial que a gente fez aqui, vai facilitar para vocês fazerem o orçamento de vocês. Nesse vídeo de hoje, a gente trabalhou exatamente os conceitos de receita e despesa no orçamento familiar. Espero que vocês tenham gostado e até breve, galera!